galera, Engenheiro Valtner por aqui. Vamos começar mais um vídeo e esse vídeo é sobre um assunto muito importante porque muitos engenheiros, quando vão fazer um projeto estrutural, eles fazem no software e a resposta que o software dá, o detalhamento que o software dá, eles mandam diretamente para a obra sem revisar, sem otimizar. E você vai aprender hoje como otimizar o detalhamento de uma viga em concreto armado para que ela se torne muito mais executável, ou seja, vai aumentar a produtividade na obra e vai facilitar a execução de armadores e o mestre de obra que vai estar executando a sua obra e, consequentemente, você vai facilitar o andamento da obra. É isso que nós vamos aprender hoje. Então, bora pro vídeo! Galera, eu estou aqui no software SciPrCAD e toda vez que ele calcula a obra, ele lhe dá o detalhamento das vigas, como dessa aqui que nós estamos, essa outra aqui. E o SciPrCAD, ele tem uma lógica, né? Toda vez que ele faz o detalhamento, ele não pensa em como essa viga ela será executada. Para facilitar a execução, ele só pensa em uma coisa, que é tornar seguro e reduzir o máximo possível de aço. Tanto é que, como você vê aqui nesse diagrama aqui embaixo, o diagrama verde, que é o diagrama da área de aço efetiva que foi colocado aqui na viga, e o vermelho é a área de aço necessária, que é aquele AS que nós calculamos manualmente, é o vermelho. E o verde foi as bitolas que nós colocamos aqui na viga. Então, percebe que o verde acompanha bem o vermelho para que torne o mais econômico possível, para que o que é necessário seja também o efetivo, esteja próximo, sendo que ele não pensa muitas vezes na execução e como é que vai ser executado. E, por exemplo, a gente tem essa viga aqui, e essa viga ela tem várias bitolas de aço. Por exemplo, tem aqui 6.3, tem a bitola de 8.0, tem a bitola de 10 milímetros, a bitola de 16 milímetros, a bitola de 12,5, e também eu tenho a bitola de 5 milímetros. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou com uma bitola, duas bitolas, três bitolas, 4, 5 bitolas. E tem a de 5.0. Eu tenho praticamente 6 bitolas. É mais ou menos como se você fosse na obra. Aí você vai pegar aqui 8 milímetros, 10 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, 12,5 e 16. Opa, caiu aqui. Em uma única viga. Todas essas bitolas. O que é que isso aí ia acontecer? Na obra, quando as pessoas estão fazendo, executando a viga, geralmente é muito corrido, para que você execute o mais rápido possível, para garantir o prazo da obra. Ali na correria, olhando o projeto, às vezes eles podem confundir e trocar uma barra pela outra. Por exemplo, ao invés de utilizar uma de 10 milímetros, ele utiliza uma de 8 milímetros. Ou ao invés de utilizar uma de meia, que é de 12,5, ele vai utilizar uma de 10. Ou passar algo desapercebido. E o que é que acontece? Pode gerar um erro na sua execução. Mesmo que não é uma falha de projeto, é uma falha de execução, mas o projetista ele tem que fazer de tudo para que o projeto ele seja executável, para que ele seja executado na obra e facilitar a execução. Então, como é que a gente poderia fazer isso aqui? Primeiro, nós temos 6 bitolas, nós podemos reduzir. Quando a gente tem uma viga desse tamanho, essa viga aqui ela vai ter perto ali dos seus 9 metros, mais ou menos. Nós temos uma viga desse tamanho, nós vamos tentar reduzir o máximo possível das bitolas. Por exemplo, eu tenho aqui 6.3, eu não vou usar 6.3, eu não gosto até de estar utilizando 6.3 em obra, eu já vou tirar, vou trocar aqui por uma de 10 milímetros para fazer essa igual a essa, que aí é a armadura da base, a armadura que vai estar aqui porta-estribo, essa verde e essa outra verde. Já vou trocar, mesma coisa em cima, eu vou trocar para uma de 10 milímetros. Eu prefiro, vai gastar um pouco mais de aço, mas vai evitar uma quantidade de erros e também vai facilitar a execução, tá certo? Aí eu coloquei essa de 10, eu posso apagar essa de 8, por exemplo. Posso apagar de 8. Talvez se eu apagar essa duas de 8 que tinha aqui, o vermelho passa do verde, mas eu preciso preciso de uma área de aço efetiva maior do que a que é necessário, maior ou igual, então isso aqui não pode ocorrer. Então vou voltar aqui com a minha barra de 8.0 e eu posso trocar por uma de 8, deixa eu ver, não passa, então vou trocar por uma de 10 milímetros. Uma de 10 milímetros passa, ok? Aí aqui
vou ver se eu consigo tirar essa de meia. Consigo tirar de meia. Sendo que eu estou com duas barras de 8. Será que se eu trocar duas barras de 8 por uma de 10 vai funcionar? Não funcionou. Posso colocar aqui duas de 10 para ver se funciona. Funciona. Para a gente tentar reduzir o máximo possível das bitolas. Aqui, uma de 16. Será que vai para uma de 10? Foi. Ó, aqui ficou. Uma de 10 já resolveu aqui o problema. E aqui eu precisei de duas barras de 10. Então, ó, percebe, eu já consegui reduzir de 6 bitolas para apenas 2, 10 mm e 5.0. Walter, eu poderia colocar aqui de 8, por exemplo. Poderia, ó, de 8 passa tranquilamente, poderia. Poderia, por exemplo, trocar essas duas aqui, fazer assim de 8 e aqui trocar para ser de 10 milímetros, por exemplo. Ó, poderia, dá certo também. E vai diminuir um pouco. Aqui eu teria que aumentar, teria que ir para 2 de 10, por exemplo. Poderia. E você pode ir trocando, porque agora eu tenho 3. Então, numa viga como essa, eu utilizo no máximo 3 bitolas. Não mais do que isso. Mas eu vou fazer aqui como se eu fosse usar tudo de 10 aqui, visando facilitar a execução. Ficaria mais ou menos assim. Outra coisa que você pode fazer é... Aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas barras com comprimento de 2,15. O varão da barra é 12 metros de comprimento. O que é que você pode fazer? Você pode colocar esse comprimento para que ele seja múltiplo de 12. Para que quando você for cortar não fique sobras. É muito comum quando uma obra, um projeto ele é entregue do jeito que o software deu, que sobre vários pedacinhos de ferro como esse aqui. Um pedaço de 15, um pedaço de 50, um pedaço de 40. E esses ferros eles são inutilizados. E como você sabe, o ferro está muito caro. Mais que dobrou o seu preço. Então é necessário também a gente poder economizar nisso para evitar as sobras. O que é que você pode fazer? Você pode colocar aqui múltiplo de 12. 2 metros, por exemplo. E dá certo aqui. E aqui eu vou botar 1 metro aqui. Certo? Aí ficou ok. Aqui 3 metros e aqui eu posso trocar de 2,5 para 2 metros. 2 metros. Então aqui, ó, já está resolvida aqui a minha viga. Outra coisa que a gente pode fazer é... Aqui eu tenho que as barras aqui, essas duas de 10, daqui e daqui, elas estão emendadas. Mas a de cima, ela está unida. Essa viga, ela tem 9 metros. Dependendo da obra, por exemplo, se isso aí for no primeiro andar, ou no segundo andar, terceiro andar, fica complicado de levar uma viga de 9 metros para o pavimento de cima. Então, você consegue levar se você tiver uma grua, ou dependendo lá de como é que esteja o layout do canteiro de obra, você consegue levar com cordas. Mas, quanto maior é o comprimento da viga, mais difícil é de você levar. Isso é, se você moldar ela em oficina, ou seja, você você armar a viga na oficina que vai estar no térreo, você pedir para o armador armar lá e depois você transportar ela pronta para ir para o primeiro e segundo andar, que geralmente isso é utilizado em obras de médio e baixo porte. Quando é uma obra grande, as vigas são bem maiores, vigas de 10, 12 metros, com uma ferragem bem mais pesada, ferragem de 25 milímetros, como essa daqui, ferragem de 20 milímetros. Aí essas vigas elas têm que ser armadas na própria forma, já no local onde ela vai ser aplicada, tá certo? Então, no caso de eu armar ela embaixo, no térreo, e levar ela para o primeiro andar, geralmente eu gosto de estar utilizando no máximo 5 metros de viga. A viga pronta. Então, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui e introduzir uma emenda aqui, ó, nessa parte aqui de 9,15. Essa emenda ela é calculada, tá? Porque aqui eu vou ter aumento, então eu vou ter que ter uma emenda calculada aí nesse caso. Mas aí o que é que eu acabei de fazer? Eu criei uma viga de aproximadamente 4 metros do lado esquerdo e uma viga de aproximadamente 6 metros, de 6 a 5 metros do lado direito, tá certo? Então eu vou conseguir transportar mais facilmente uma viga de um lado e outra viga do outro e emendar lá em cima do que eu levar uma viga de 9 metros. E você pode fazer isso também vai facilitar a execução em loco, tá certo? Então, quando a gente vai partir agora para comparação, você vai olhar aqui, antes nós tínhamos 6 bitolas, ó, nós tínhamos 6 bitolas de armação, agora nós temos apenas 2.
que é a de 5.0 e a de 10 milímetros. Fica bem mais fácil de executar. Antes a minha viga estava assim, agora ela está assim. Antes elas estavam com vários pedaços aqui, ó, como você pode ver, nós temos aqui de pedaço de 3,70, 2,15, 2,55, várias camadas também. Quanto mais camada fica mais difícil. 2,5. Ia ter muito desperdício. Agora não. Agora nós temos isso aqui. Nós temos somente as armaduras de reforço, que são essas daqui, com 2 metros, aí fica mais fácil de executar, tá certo? Então você pode estar fazendo isso e eu recomendo que você faça. Por quê? Muitas vezes você diz que tem concorrência, que a concorrência está grande, mas eu vou lhe dizer uma coisa. A maioria dos engenheiros mandaria para a obra dessa primeira forma. E essa é uma viga que não é fácil de executar. É uma viga que gera erro. Aí você fala que tem concorrência, mas na verdade a concorrência não existe. Por quê? O básico que era para ser feito, que é para tornar uma viga executável, vocês viram que foi um vídeo muito rápido, bem básico, a maioria das pessoas não fazem. Então, se você quer ter o resultado que a maioria das pessoas não tem, você tem que fazer o que a maioria não faz. Então, o que é que você vai fazer no projeto? Editei essa viga, vou para outra viga e eu saio editando viga por viga. Ó. Por exemplo, essa daqui tá cheio de pedaços picados, isso aqui é difícil de executar. Então, você vai editando viga por viga para tornar ela o mais executável possível. E assim você vai conseguir se destacar no mercado, se destacar diante da concorrência e poder viver de projetos estruturais, que é essa nossa proposta, tá certo? Então, galera, muito obrigado se você gostou desse vídeo. Não esqueça de curtir. E outra, se você quer saber como é que eu monto as minhas pranchas, organizo prancha de sapata, viga, laje, pilar, eu vou deixar um vídeo aqui para que você possa assistir e ver como é que eu detalho os meus projetos estruturais, tá certo? Então, muito obrigado. Clica no like se você gostou do vídeo, claro. E se inscreva e, se puder, compartilhe esse vídeo com mais outra pessoa, certo? Deus abençoe. Te vejo na próxima. Valeu!